A história tá cheia de mistérios, né? Mas poucos são tão estranhos, tão bizarros quanto o de Kaspar Hauser. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na pergunta que deixou a Europa de cabelo em pé. Afinal, quem era ele? Para a gente entender essa história, vamos viajar no tempo. Pensa aí, Nuremberg, na Alemanha, lá em 1828. Uma cidade que vivia sua vida tranquila, prestes a dar de cara com o verdadeiro enigma de carne e osso. Imagina a cena. Do nada, aparece um adolescente andando meio cambaleando pelas ruas. Ele mal conseguia ficar de pé, mal conseguia falar, e a presença dele ali virou o maior assunto, o maior mistério da cidade. Ele carregava duas cartas bem enigmáticas, e as poucas palavras que saíam da boca dele eram quase impossíveis de entender. Mas o que mais chocava, sabe, era o jeito que ele olhava para o mundo, com uma estranheza profunda, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Depois ele conseguiu contar que tinha passado a vida inteira trancado, sozinho, num porão escuro. Só que a história dele é muito maior do que parece. Não é só sobre um garoto perdido ou um crime sem solução. O caso do Kaspar Hauser nos obriga a fazer uma pergunta muito, mas muito mais fundamental. Como é que a realidade que a gente percebe é construída? E é exatamente essa pergunta que nos leva para a obra de um pensador brasileiro genial, o linguista Isidoro Blickstein. No livro dele de 1983, ele usa justamente o caso do Kaspar Hauser para desenvolver uma teoria fascinante, a da fabricação da realidade. A ideia do Blickstein é a seguinte: o universo na sua forma pura é o que ele chama de amorfo e contínuo. É basicamente um caos de informações, de estímulos. A realidade que a gente conhece, sabe, com objetos, nomes, significados, ela não está pronta na natureza. Somos nós que a fabricamos. E olha só, esse diagrama aqui mostra exatamente como esse modelo funciona. Ele organiza visualmente todo o processo de como a gente transforma o caos em ordem. Parece complicado à primeira vista, eu sei, mas vamos quebrar isso em partes que vai ficar bem claro. Então, segundo ele, são 5 passos. Pensa assim, tudo começa na realidade bruta, o puro caos. Aí vem a praxis, que são as nossas ações, o que a gente faz no mundo. E com isso, a gente começa a dar uma forma para as coisas. Essa forma mexe com a nossa percepção e cognição, o jeito como o cérebro organiza tudo. Daí, a gente cria o referente, que é essa realidade fabricada que todo mundo numa cultura concorda. E por último, vem a língua, para dar nome e cimentar tudo isso. Ok, mas como é que a nossa percepção é filtrada nesse processo todo? É aí que o Blickstein traz um conceito sensacional, os óculos sociais. E o que seriam esses óculos sociais? Bom, nada mais são do que os estereótipos. E calma, não é só no sentido negativo que a gente costuma pensar. São como modelos mentais, sabe? Padrões que a nossa sociedade nos dá para a gente conseguir organizar o mundo mais rápido, sem ter que pensar em tudo do zero toda vez. Eles são como filtros. Para ficar bem claro, pensa nesse exemplo que o próprio Blickstein usa. A praxis de uma lebre, ou seja, a vida dela, é fugir de predador, certo? Então a percepção dela valoriza o que está atrás. É uma posterioridade melhorativa. Já a nossa praxis como humanos, historicamente, foi caçar, explorar. Então a gente valoriza o que está na nossa frente, uma frontalidade melhorativa. É a mesma realidade bruta, mas são duas percepções totalmente diferentes, fabricadas pela experiência de cada um. Genial! Beleza, agora que a gente entendeu essa base, vamos voltar para o nosso personagem principal. Por que, na visão do Blickstein, o Kaspar Hauser era uma ameaça tão grande para a sociedade da época? A sacada é toda essa. O Kaspar Hauser simplesmente não tinha esses óculos sociais. Como ele cresceu totalmente isolado, ele não aprendeu os padrões, os estereótipos da comunidade. Ele via o mundo cru, sem filtro nenhum. E é exatamente aí que ele se torna perigoso, subversivo. O Blickstein fala que quando ele não aceitava as coisas que para todo mundo eram óbvias, o que é um cavalo, o que é uma casa, o que é a cor vermelha, ele, mesmo sem querer, começava a balançar a estrutura toda da realidade que aquelas pessoas compartilhavam. É como se a existência dele fosse um espelho na cara de todo mundo. Ele mostrava que aquela realidade que todo mundo achava que era natural, que era a única possível, na verdade era só uma construção, uma convenção social que eles mesmos criaram. E por causa disso, por esse ato de revelar a verdade, mesmo que sem intenção, um ato profundamente libertador, a conclusão do Blickstein é pesada, é dramática. Ele deve morrer. Não que ele esteja falando de uma conspiração para matar o garoto, necessariamente.
é que a existência dele era insuportável para manter aquela realidade fabricada de pé. Ele precisava ser eliminado, sumir, para que a ilusão pudesse continuar intacta. Então, no fim das contas, o que fica da história de Kaspar Hauser? Com essa análise do Blixten, a história dele vira algo muito, mas muito maior que um simples mistério de época. A questão deixa de ser só quem ele era. A história dele se transforma num modelo do que Blixten chama de praxis libertadora. Ou seja, um exemplo prático de como é possível agir para se libertar das realidades que nos são impostas. O que fica de Kaspar Hauser é esse convite, um convite permanente para a gente sempre desconfiar dos esquemas, para questionar aquilo que nos dizem que é natural. É como um chamado para a gente tentar tirar esses óculos sociais de vez em quando e ver o que realmente está por trás da cortina. E tudo isso, claro, nos traz para hoje, né? Parando para pensar, no nosso mundo, com redes sociais, bolhas, narrativas por todo lado, quais são as realidades fabricadas que moldam o jeito que a gente vê as coisas, muitas vezes sem a gente nem se dar conta? Fica aí a reflexão que a incrível e trágica história de Kaspar Hauser nos deixa.